Eu estou explicando o texto, tá? Para mim é meio estranho isso do que falei por a língua. Eu creio que isso é mais poesia do que linguística. Em termos linguísticos, né? Nós professores e estudantes de letra, né? Em termos linguísticos, essa pura língua soa meio estranho, né? Mas temos que entendê-lo aqui como um pensador, né? Pensar na tradução e tá trabalhando com a língua poética, tá? Então por isso que eu falo que tem essas conotações mais poéticas, né? Do que talvez se um especialista em linguística vai fazer uma crítica de que está falando aqui, né? Bem, o poder da tradução seria transformar o simbolizante no próprio simbolizado, recobrar o que ele chama de pura língua. Tá? Assim como não tem o modo de designar e o designado, mais ou menos isso. O simbolizante e o próprio simbolizado. Em tradução, para essa pura, que ele chama de pura língua, ele teria que estar juntos, né? E não separado. Aí eu vou ter aqui, eu fiz outras anotações na página seguinte também, né? Mas talvez ler, ainda temos tempo. Bom, que cita redimir a pura língua, ou seja, na própria língua, a pura língua, exilada na estrangeira. Liberar a língua do cativeiro da obra por meio da recriação. Essa é a tarefa do tradutor. E aí, acho que aí a gente chega a... O que é essa tarefa do tradutor que ele fala no título, né? Poderíamos ler essa página 79, eu tinha pensado, mas acho que vamos demorar muito. Mas aí ele chega, quando afirma que redimir na própria a pura língua, né? Exilada na estrangeira, liberar a língua do cativeiro da obra por meio da recriação. Essa seria a tarefa do tradutor, ou seja, o tradutor teria esse papel de recriação, né? Não só de traduzir palavra, né? O sentido, né? Que ele fala não é pelo sentido, porque ele como a palavra poética diz mais, né, do que a palavra significa. Se a gente vai no dicionário, tem mais do que isso, né? Então o trabalho do tradutor seria esse de recriação. Depois dele, né, já no final do século XX, né, começou no início do século XXI, começou a falar em termos de poesia, tá? Em termos de poesia, em versões, seriam versões. Quando você traduz um poema, você está criando um outro poema, né? Eu já devo ter falado de Edgar Allan Poe, que tem o poema O Corvo, né? E que o Ivo, esqueci o sobrenome, foi acadêmico, fez um livro, o Corvo e suas traduções, né? E como se traduz, aí como é poema. Esse mesmo texto filosófico já dá para fazer várias traduções, né? Tem diferença entre uma tradução e outra. Num poema, então, já começa assim, você vai traduzir em verso, pode traduzir em prosa, né? Você vai seguir a rima ou não? Você vai seguir o tamanho do verso ou não? E aí nesse corpo a gente vê de tudo, né? Cada tradutor, poeta tradutor, né? Ele vai apresentando a sua proposta, a sua recriação, né? do poema, tá? Aí dá o exemplo da tangente, né? Que é assim como a tangente
tem um leve toque, né, com a circunferência. Lembra? Na escola a gente estuda seno, cosseno, tangente. A tangente é a linha, essa linha reta, que dá um leve toque, né, é um ponto só, né, da circunferência, e essa reta vai ao infinito, né? Então ele dá esse exemplo que assim também a tradução teria que tocar levemente, né, na palavra no original, para seguir para esse infinito. Esse temos que entender mais como poesia, né? E aí cita o Rodolphe Panzwitz, não sei se se pronuncia assim, que foi um poeta e filósofo alemão, tá? Que tem um texto chamado Crise da Cultura Europeia, né? Aí quem estudou cultura comigo sabe os problemas que há de cultura europeia e de que época. Ele está falando, né? Ele nasceu no final do século XIX, né? Então, né, certamente essa obra está no século XX, né? O conceito de cultura foi criado, nasce na Alemanha, né? E vai mudando, né, de seu sentido, né? Vai aparecendo novos sentidos com o tempo, né? Hoje em dia a cultura já virou outra coisa, né? Às vezes muito mais ideológica do que exatamente alguma coisa definível, né? E, bom, se bem que para os próprios antropólogos, que foram os primeiros que trabalhavam com cultura, né, já falavam que era difícil definir cultura, né? Hoje em dia, então, nesses casos que se toma como ideologia, aí a ideologia não precisa nem definir, né? Mas aqui não, tá no século XX ainda, né? Em que há e na Alemanha, que de lá nasce essa ideia de cultura, de cultivar, assim como existia o cultivar a terra, né? Seria possível cultivar a pessoa, né? O cidadão, né? E essa é uma ideia que se propõe, mas é uma ideia proposta, não quer dizer que seja assim de fato, né? Mas sim há ideias, assim como eu estava vendo sobre isso do pensamento positivo, né? Que tenta passar para a gente que o pensamento positivo, se você pensa positivo, então você vai conseguir. Isso aí não tem fundamento científico, né? Isso aí é discurso, né? E como a gente se engana, né? Então, bom, com cultura o conceito cultura também foi tomando esse caminho, e aí, claro, mais do que uma crise da cultura europeia, é uma crise do conceito de cultura, né? E, bom, mas ele cita esse Rodolphe, sobre essa crise da cultura, mas também antes o Goethe também tinha falado, tem umas notas ao que a obra Divan Oriental Ocidental. Eu vou ir lá na página 79 para que você veja que ele cita. Nossas traduções, mesmo as melhores, né? Olha que está falando já faz tempo, né? Bem antes do Walter Benjamin. Porque as traduções existem desde... Bom, os primeiros grandes tradutores foram os romanos, né? Que traduziram a obra do grego para o latim, né? Bom, aí então esse alemão fala: nossas traduções, mesmo as melhores, partem de um falso princípio. Elas querem germanizar o sânscrito, o grego ou o inglês, né? Ao invés de sanscritizar, grecizar, tem uma outra tradução que fala helenizar, né? Ou anglicizar o alemão, né? Entende? Ou seja, que os tradutores teriam esse falso princípio de querer
falar o sânscrito, traduzir o sânscrito como se fosse alemão, o grego, o inglês. E para ele não é assim. É a língua, no caso o alemão, que tem que aprender, né? E tem a ganhar com sânscrito, com grego, com inglês. Né? É o alemão que ganha. Aqui diríamos que seria o português, né? A traduzir de uma maneira. E de certa forma, esse próprio texto aqui, né, que eu falo que uma das dificuldades foi um texto filosófico escrito em alemão. Né? E os tradutores aqui mantêm algumas características que seria da língua alemã em português. Né? E isso na obra poética, né? A língua ganharia. Né? Bom, e ele continua. Elas, né, essa língua, possuem um respeito muito maior diante dos próprios usos linguísticos do que diante do espírito da obra estrangeira. O erro fundamental de quem traduz é apegar-se ao estado fortuito da própria língua, ao invés de deixar-se abalar violentamente pela língua estrangeira. Isso aqui faz muito sentido, principalmente se estamos falando de um grego clássico, por exemplo, para um português do século XXI. Né? Claro, porque o português do século XXI, por isso que ele fala de um estado fortuito, ou seja, é um estado. O português do século XXI é um estado em que se encontra o português, a língua portuguesa hoje, que era diferente no século XX, né? E que era diferente no tempo de Camões. Né? Agora, no tempo de Sófocles, não existia o português. Né? Que algumas traduções são feitas pensando na época. Então, se vou traduzir um texto alemão do século XVIII, então vou traduzir num português do século XVIII. Cuidado, né? Cuidado, porque estamos no século XXI. Bom, mas existe isso. E aqui ele está falando isso, que é um erro. Está dizendo que é um erro fazer isso. Né? Apegar-se mesmo apegar-se à língua hoje, ou seja, mesmo apegar-se no nosso caso à língua portuguesa agora no século XXI, porque essa língua portuguesa do início do século XXI é passageira, é fortuita, né? Vai passar, né? Vai mudar, enquanto que a língua desse original, com maiúscula, né? essa língua poética de Sófocles, no caso, para dar um exemplo, né? Ela não muda. Ela não muda com o tempo, continua sendo a mesma coisa. O Sófocles continua dizendo o mesmo. Né? Se a gente faz uma tradução, a tradução é da época. Por isso que a gente tem que fazer outra tradução depois, porque às vezes essa tradução, essa escolha de tradução, era num momento, depois mudam. Então tem que mudar as traduções, por isso que surgem novas traduções. Mas esse original, enquanto obra poética, não muda. Tá? Então, eu estudei grego, o grego a gente chama o grego homérico, né? A partir dos poemas homéricos, né? Que eu estudei grego, não aprendi muito, mas estudei grego. Aprendi o suficiente para fazer meu mestrado em Platão, né? Que tinha que ler em grego, né? Então, isso não muda. Tá ali, vai continuar assim. As traduções que vão mudando. Tá? Aí ele continua. Sobretudo quando traduz de uma língua muito distante, ele deve remontar aos elementos últimos da própria língua, onde palavra, imagem e som se tornam um só. Tá? Palavra, imagem e som se tornam um só, uma mesma coisa. Né? Essa é na própria língua. Eles têm de ampliar e aprofundar sua língua por meio de elementos estrangeiros. Porque às vezes não dá. Sabe? Você quer traduzir a palavra poética, esse original, né? De Sófocles, por exemplo, ou da Safo, né?
você vai ter que fazer, às vezes, até criar coisa que não existe. Criar uma palavra que não existe, para poder trazer essa palavra original, né? Para o português, né? Não se tem ideia em que medida isso é possível, até que ponto cada língua se transformar e uma língua se diferencia de outras quase que só como um dialecto de outro dialecto, e não são tomadas de modo demasiado leviano, mas precisamente quando tomadas em todo o seu peso. Bom, essas são as palavras que diz. Olha, isso eu coloquei para você, né? Ele claro, de século passado, né? Que fala essas coisas falando dos tradutores daquela época. Agora, deve ter sido o princípio do século, né? Para estar sendo citado pelo Walter Benjamin, né? Eu vou passar isso que eu queria ler no final. Eu vou deixar para ler as últimas partes, né? Para finalizar, né? Na página 80, ele cita, né? Esse que foi o que li, e fala também das traduções de Hölderlin, são arquétipos de sua forma, né? Esse Hölderlin que fez as duas traduções de Sófocles, né? E na página 81, para terminar, eu coloquei para ler, porque faz a comparação entre as traduções de Hölderlin com a de Brochat. Acredito eu, da terceira ode Pítica de Píndaro. Píndaro é o poeta grego, né? E que suponho que se refira, porque tem um editólogo, né? Já que com o mesmo sobrenome, mas acredito que ele esse editólogo, não lembro o nome com E, o primeiro nome, né? Mas acredito que se refira a este outro, Rudolf Borchardt, que nasceu em 1877 e morreu em 1945. E era poeta e tradutor, né? E foi famoso porque traduziu a comédia de Dante, tá? A comédia, tá? A Divina Comédia já é uma interpretação. O que Dante escreveu foi a comédia, tá? E aí eu vou ler para você, para a gente finalizar, né? Essa última parte. As traduções de Hölderlin são arquétipos de sua forma, como destaquei lá. Elas se comportam mesmo com relação às mais acabadas, né? Deixa eu ver acá. Essas traduções como arquétipos são traduções dos mesmos textos como os arquétipos em relação ao modelo, como demonstra a comparação entre as traduções, né, de Hölderlin e de Brochat da terceira ode Pítica de Píndaro. O problema é que a gente não lê grego, teríamos que ler as duas traduções, não lemos alemão, para ver essa diferença em alemão, como eles traduziram isso, tá? Mas vamos ler para concluir, né? Precisamente por isso, reside nelas, mais do que em outras, um monstruoso perigo originário de toda tradução. Qual é esse perigo? Que se fechem as portas de uma língua tão dominada e expandida, encerrando o tradutor no silêncio. As traduções de Sófocles foram a última obra de Hölderlin. Nelas, o sentido precipita-se de abismo em abismo. Aí teríamos que ler o alemão, né? Até arriscar perder-se no sem fundo das profundezas da língua. Ele está sendo bem poético aqui, e infelizmente a gente um exemplo que é bem interessante, porque ele está fechando o texto dele com esse exemplo,
e a gente não só se dessemos alemão, né, para ver a diferença nessas duas propostas de tradução, né? Mas ele diz, há uma pausa. Entretanto, ela não é asseverada por nenhum outro texto, senão pelo texto sagrado. Aí agora fala de texto sagrado, né? Bom, senão pelo texto sagrado, no qual o sentido cessou de constituir o divisor de águas entre o fluxo da língua e o fluxo da revelação. Você sabe que a palavra sagrada não é só o que diz, e sim o que revela, né? Assim como a palavra poética também diz mais do que diz, né? A palavra sagrada, né, é aquela que revela, além de dizer, está revelando, há uma revelação ali, né? Aí ele está fazendo esse jogo, está indo pelo caminho, como se fosse um texto poético, como se fosse um texto sagrado, que tem a revelar algo para o leitor, né? Lá onde o texto, diretamente, sem mediações, sem a intermediação de um sentido, pertence em sua literalidade à língua verdadeira, à verdade, à teoria ou à doutrina. Está tomando, lembra que eu falava da poesia da doutrina? Ela é, por definição, traduzível. Né? Enquanto palavra reveladora, né, esse original, né, é traduzível. Lembra que eu dei uma aula sobre a possibilidade da tradução? Ele, nesse mesmo texto, ele fala antes também da possibilidade da tradução, né? E que diz que está nessa literalidade, que está essa possibilidade de tradução. Então ele conclui, certamente não mais em seu próprio nome, mas unicamente em nome das línguas. Diante disso, requer-se da tradução uma confiança tão ilimitada que, assim como no texto, língua e revelação se unificam. Na tradução, literalidade e liberdade devem obrigatoriamente unir-se. Tá? Lembra que estava falando de fidelidade e liberdade, que define antes isso, né? Então ele diz que, assim como no texto, a língua e a revelação, né, no texto sagrado, que ele está comparando também o texto poético como texto sagrado, que é uma língua e uma revelação que se unificam, né? Na tradução, literalidade, né, a literalidade e essa liberdade devem obrigatoriamente unir-se, sem tensões, na forma de versão justa linear, pois todos os grandes escritos contêm, em certa medida, em mais alto grau, porém, os escritos sagrados, a sua tradução virtual entre as linhas, ou seja, pode ser traduzido. Tá? Nelas está essa possibilidade da tradução desses textos que ele chama texto sagrado agora, né? Que seria esse antes estava falando de original, né? O poema clássico, né? Agora está chamando de esses escritos sagrados, né? Eles têm virtualmente, né, a sua possibilidade de tradução. Então, a versão, que como lembra que eu falei que às vezes a tradução de poesia se chama de versões, porque quem traduz, que geralmente é poeta também, cria uma nova versão desse poema, né? Então, a versão é o do Corvo, o Machado de Assis traduziu o Corvo, Fernando Pessoa traduziu o Corvo, né? Foram vários que traduziram o Corvo, né? O que ele faz é uma versão. E aí ele finaliza com a versão justa linear do texto sagrado, é o arquétipo, o ideal de toda tradução.